bem-vindo ao podcast Suinocultura Faixa Preta. Aqui nós discutimos as melhores e mais recentes pesquisas na área da suinocultura. Nosso convidado já é um convidado conhecido. Ele veio trazer aí um pouquinho mais da sua pesquisa para a gente. Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Por favor, se apresente às pessoas que nos escutam. Bom dia, Mari. Muito obrigado pelo convite. Eu sou engenheiro agrônomo e mestre em zootecnia, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No momento, eu estou realizando meu doutorado na Universidade de Laval, no Canadá. E eu sempre estive ligado à suinocultura. Meus pais são produtores, são crecheiros. Mas no dia de hoje eu vou abordar um pouco a relação da maternidade e desempenho reprodutivo de porcas durante um surto de PIRS. Muito bem, o Felipe é gente que faz, porque já tem aí uma série de pesquisas na área, pesquisas de impacto e relevantes para o setor. Então, Felipe, queria que você compartilhasse, por favor, os resultados dessa pesquisa que você trouxe hoje para a gente. Então tá, uma breve introdução assim da doença da PIRS. A PIRS é uma das doenças mais importantes do mundo. Ela afeta as características reprodutivas e respiratórias dos suínos, principalmente as porcas e alguma coisa também nos suínos na fase de creche inicial. É uma doença que, felizmente, ainda não chegou, de fato, no Brasil, mas já tivemos um surto no Uruguai, então, de certa forma, está próximo. Em termos quantitativos de prejuízo, estima-se que, aproximadamente, em média, ela afete 2 milhões de dólares por dia a suinocultura nos Estados Unidos. Então, é uma doença muito importante e precisa ser, digamos, avaliada, né? Só que os diversos métodos de controle dessa doença até os dias de hoje não tiveram, de certa forma, muito sucesso, porque o vírus acaba mutando muito rápido, tem diversas variantes, e então é muito difícil a gente controlar a doença no campo. Então a gente precisa de outros métodos complementares, alternativos, que também controle, como a seleção genética. Então, o meu trabalho, de certa forma, ele visa avaliar a relação do sistema imune com o desempenho reprodutivo dessas porcas durante o surto de PIRS. Então, avaliar, digamos, como essas duas essas características estão relacionadas. Trata-se do meu trabalho de pesquisa realizado no mestrado na Iowa State University, que é um conjunto de dados vindo de uma empresa de melhoramento genético, uma granja núcleo. Algumas considerações. As granjas núcleos, não se espera que tenha um surto de PIRS nessas granjas, porque, digamos, a sanidade, os aspectos de controle são muito mais rigorosos, né? Então, nesse momento, quando a gente soube que tinha esse surto, a gente começou a coletar os dados. Na verdade, os dados já deviam sendo coletados, mas a gente tentou também investigar qual seria a relação do sistema imune através da produção de anticorpos desses animais. Mas a característica da produção de anticorpos, ela é, digamos, sensível ao tempo. Então, a gente tem que ter um tempo X a partir de que o desempenho reprodutivo ele é afetado. Então, já tinha outros trabalhos na área, então a gente, digamos, tentou realizar alguma coisa similar, que foi a aproximadamente 54 dias após os primeiros sinais da doença, né? Que é a questão do aumento do número de abortos, natimortos e queda do desempenho. Então, essa característica, produção de anticorpos, que no inglês é Sample to Positive Ratio, ela foi mensurada 54 dias após esse início do surto da doença, para a gente ter o pico da produção de anticorpos desses animais. E a segunda, digamos, coisa que eu gostaria de salientar, que a gente tinha dados de duas linhagens, uma linhagem materna e uma linhagem paterna, que é dos animais da raça Landrace e os animais da raça Duroc. Então, a gente também pôde comparar como seria essa resiliência dessas duas diferentes linhagens frente ao surto da doença, né? Então, de certa forma, as características de desempenho que são afetadas pela doença, que são as características reprodutivas, elas apresentam baixa herdabilidade.
Ou seja, se a gente selecionar os animais baseado nessas características de reprodutiva, nosso ganho genético vai ser incipiente ao longo do tempo, porque o ganho vai ser irrisório, muito, muito baixo, porque a heredabilidade ela é baixa. Então, nosso objetivo, do ponto de vista do melhoramento genético, é encontrar características associadas às características de interesse que tenham uma heredabilidade maior, que estejam geneticamente correlacionadas com essas características e sejam fáceis de mensurar. Então, a gente tentou, dentro dessas inúmeras características possíveis, essa que é a produção de anticorpos. E a gente pôde observar que a produção de anticorpos ela tem uma maior heredabilidade, 0,34, 35, ou seja, em média, uma heredabilidade 3 vezes maior que a maioria das características de desempenho reprodutivo. Então, para nós, isso, digamos, é algo bastante pertinente, porque ela permite a seleção da característica produção de anticorpos, mas ela também está relacionada ao desempenho reprodutivo. A gente observou, digamos, uma correlação genética de 0,6, que é alta, para a produção de número de leitões nascidos vivos, e uma correlação genética negativa, mas porém positiva, com características de mortalidade, como produção de natimortos e leitões mumificados. Então, a nossa ideia, de certa forma, é, do ponto de vista do melhoramento genético, encontrar tais características como a produção de anticorpos. Como os principais resultados, digamos assim, desse trabalho, bom, as características reprodutivas apresentam baixa heredabilidade. Em relação aos marcadores e regiões do genoma associado, elas são características poligênicas, ou seja, pequenas partes do genoma afetam um pouco as características reprodutivas, ou seja, ela é muito distribuída, então é muito difícil a gente fazer a seleção baseada, são muitos QTLs, então é muito difícil a gente fazer uma seleção direcionada. A característica, por exemplo, produção de anticorpos, o sistema imune, como de forma geral, ele está concentrado no cromossomo 7 da espécie dos suínos. Então, ela já, digamos, é uma região, o MHC é uma região muito conhecida, então é muito mais fácil a gente também começar a selecionar os marcadores moleculares baseados nessa região que já é estudada e já é conhecida em relação às características reprodutivas. Então, outro resultado que a gente encontrou, que a heredabilidade dessa característica é muito superior, está correlacionada geneticamente com esses animais. E outra coisa interessante, que os animais da raça Duroc apresentaram maior resiliência durante o surto da doença em relação aos animais da raça Landrace. Ou seja, a partir do surto da doença, a gente tem uma queda do desempenho, mas o retorno desses animais ao seu desempenho anterior, ele se dá de uma forma um pouco mais acelerada nos animais da raça Duroc, que são selecionados normalmente para características paternas. Então, de forma geral, esse é um apanhado do meu trabalho de mestrado. Obrigada, Felipe. Bom, nós estamos sempre buscando pesquisas recentes e atuais e de impacto para a suinocultura. Se você também tem uma pesquisa e deseja contribuir, compartilhar os seus resultados aqui conosco, é muito fácil. Basta você enviar um e-mail para suinoculturafaixapreta@swine.com.br. Bom, obrigada a todos e espero contar com vocês e tê-los aqui numa próxima oportunidade.